Boa noite. A Rede Globo e suas emissoras afiliadas em todo o Brasil, no nosso caso as TVs Cabo Branco e Paraíba, começam a partir de agora os debates com candidatos a governador. Este debate também está sendo transmitido ao vivo pela nossa página na internet g1.com.br/pb e também pela rádio CBN. Nosso debate tem recursos de tradução de Libras e closed caption. É um momento importante para a democracia no país e uma oportunidade de conhecer melhor as propostas de quem pretende governar a Paraíba nos próximos 4 anos. Aqui em João Pessoa estão conosco Ricardo Coutinho, do PSB, Vital do Rego Filho, do PMDB, Major Fábio, do PROS, Cássio Cunha Lima, do PSDB, e Tássio Teixeira, do PSOL. O posicionamento aqui no estúdio foi definido anteriormente por sorteio feito na presença de assessores dos candidatos. Participam do debate só os candidatos de partidos que têm representação parlamentar na Câmara dos Deputados. Os candidatos aqui presentes sabem que o eleitor não tolera o baixo nível nem acusações grosseiras. Por isso, tenho certeza que este será um debate de ideias e propostas. Vamos então às regras do debate. Os candidatos farão perguntas entre si em 4 blocos. No primeiro e no terceiro, os temas serão livres. No segundo e no quarto blocos, os temas para as perguntas serão determinados por sorteio. Ainda no quarto bloco, haverá tempo para as considerações finais. Quando o bloco for de tema determinado, o sorteio do tema da pergunta será feito antes de cada rodada. O candidato terá 30 segundos para escolher quem vai responder e fazer a sua pergunta. O escolhido terá 1 minuto e meio para a resposta. Quem perguntou terá 1 minuto para comentar a resposta, é a réplica. Quem respondeu terá 40 segundos para a tréplica. A segunda pergunta no bloco será feita pelo candidato que respondeu a primeira, e assim por diante. O último a perguntar fará necessariamente a pergunta a quem abriu o bloco. Não serão permitidas ofensas pessoais e acusações que atinjam a honra e a dignidade dos adversários. Se um candidato citar um adversário de modo ofensivo, o candidato que se sentir atingido poderá pedir direito de resposta. O pedido será analisado por mim, com a ajuda da nossa equipe de produção, e poderá ser aceito na hora ou depois. Caso o direito de resposta seja concedido, o candidato terá 1 minuto para a sua defesa. Mas eu não tenho dúvida nenhuma de que o público que nos assiste neste momento não verá aqui, nesse debate, nenhuma ofensa pessoal. Outra regra importante é que ninguém poderá exibir qualquer tipo de panfleto ou documento, ainda que seja manuscrito. O candidato que falar fora de hora também será alertado por mim, mas eu tenho convicção de que isso não vai acontecer na noite de hoje. Vamos então começar o debate e, conforme sorteio realizado anteriormente, ficou definido que quem abre este primeiro bloco é o candidato à reeleição, Ricardo Coutinho, do PSDB. Candidato, o senhor tem 30 segundos para fazer a sua pergunta e escolher o candidato que irá respondê-la. Eu escolho o candidato Cássio. Candidato Tássio... Cássio Teixeira. Cunha Lima. Cássio Cunha Lima. Cássio Cunha Lima. E a sua pergunta qual é, candidato? Não, eu preciso do tempo, né? 30 segundos. 30 segundos. 30 segundos. Está contando... Não. Vamos dar... A partir de agora, o senhor tem 30 segundos. Candidato Cássio, a política é uma grande invenção da humanidade, com uma capacidade enorme de transformar necessidades e desejos em realidade. É para isso que serve a política, né? Não simplesmente para fazer outros tipos de coisa. Eu gostaria que o senhor dissesse, depois de ter governado a Paraíba por quase 7 anos, qual foi as grandes obras de mobilidade urbana que o senhor fez na região metropolitana de João Pessoa. Candidato, o senhor tem 1 minuto e 30 para a resposta. Inicialmente, meu boa noite a Zé Raimundo,
a todos os demais candidatos, a você, telespectador, que nos acompanha nesse debate. Quando assumiu o governo, a Paraíba tinha uma dificuldade extrema com as suas finanças. Fiz uma gestão fiscal responsável, equilibramos as contas públicas, lançamos projetos importantes nas mais diversas áreas e a grande prioridade que nós tínhamos era, num primeiro momento, dar sequência e conclusão a obras que estavam em andamento, como, por exemplo, a duplicação da 230. Vamos, inclusive, é uma proposta que tenho, lutar para que possamos fazer a duplicação da 230 de Campina Grande até Cajazeiras. A nossa grande prioridade sempre foi assegurar que tivéssemos investimentos em saneamento básico e infraestrutura nos bairros da cidade. E lançamos projetos que transformaram para melhor a vida de milhões de paraibanos, olhando para quem mais precisa. Na época que eu estava no governo, tivemos o cuidado de deixar projetos estruturantes para o nosso estado, como o gasoduto, para que nós pudéssemos investir em segurança, em saúde e em educação. Na mobilidade em João Pessoa, temos hoje uma proposta feita por Luciano Agra e pelo professor Nilton Pereira, que garante o contorno rodoviário de João Pessoa e o BRT nas BRs. Candidato Ricardo, o senhor tem direito à réplica, 1 minuto. Como vocês viram, o candidato Cássio governou por quase 7 anos e ele não conseguiu citar uma única obra aqui dentro de toda essa região metropolitana de João Pessoa, que é a maior região do estado. Aqui o meu governo fez o contorno de Jacumã, fez o binário da Liberdade, estamos fazendo o viaduto do Geisel, o trevo de Mangabeira, a perimetral sul, lá no Colinas do Sul. Em Souza fizemos rodovia da produção, em Cajazeiras a Estrada do Amor, lá em Patos, que é uma cidade importantíssima, estamos fazendo o binário do Jatobá com a ponte do Jatobá. Ou seja, até em Campina Grande, o candidato Cássio construiu uma única obra, que foi um viaduto, bastante polêmico, e que nós estamos fazendo lá, a estrada do Catolé do Boa Vista, além da Almeida Barreto. A política é a arte da comparação. Não tenho a menor dúvida disso. Quem não fez anteriormente não tem capacidade de dizer que agora fará. Portanto, eu acho que essa comparação ela é fundamental. 7 anos perdidos aqui no estado. Candidato Cássio, o senhor tem 40 segundos para a tréplica. Ricardo tem a mania de achar que descobriu a Paraíba. Nós tivemos ações prioritárias naquele tempo próprio do nosso mandato. Hoje, as obras de mobilidade que ele tanto faz propaganda, como o contorno de Mangabeira, obra parada, o Hospital Metropolitano de Santa Rita, obra parada, o viaduto Geisel não sai do lugar, e parte do que ele está citando são obras e projetos que nós gestamos no nosso mandato. Deixamos recursos, deixamos projetos para que ele pudesse executar. E essas obras que já poderiam estar prontas ainda não terminaram. Ele acha que descobriu a Paraíba nesses últimos 3 anos e não reconhece todo o trabalho de projetos e recursos que deixamos assegurado. Candidato Cássio, o senhor agora tem 30 segundos para fazer a pergunta e escolher o candidato que irá respondê-la. Eu pergunto ao senador Vital do Rego. 30 segundos. A Paraíba, infelizmente, não cumpriu as metas do IDEB, para a tristeza de todos nós. Tivemos no atual governo mais de 230 escolas fechadas. A UEPB perdeu a sua autonomia. Nós temos propostas claras para o estudante do ensino médio, que é a Bolsa Trabalho. Eu pergunto ao candidato Vital qual é a proposta que ele tem para a melhoria da educação paraibana, que não vai nada bem. Candidato Vital, o senhor tem 1 minuto e meio para a resposta. Boa noite a todos, um abraço, Zé Raimundo, pela visita tão ilustre aqui à Paraíba. Um abraço a todos os telespectadores da Globo, dizer da alegria de estar participando com os senhores candidatos desse debate. Eu penso, candidato Cássio, que parece que vocês dois acabaram de se conhecer. Estavam em lados opostos, e não é verdade. Vocês passaram 3 anos e 3 meses, pelo menos, governando juntos. E o que é pior hoje no Estado, em educação, em saúde, em segurança, vocês são responsáveis por isso. No nosso programa de Estado, nós vamos viabilizar a nova escola média, acabar com a distância entre a escola teórica e a escola prática. O ensino profissionalizante
vai passar a habitar o mesmo ambiente educacional nessa nova escola média. Eu fui o relator do Plano Nacional de Educação, que prevê 50 bilhões por ano de investimentos na educação. Vamos trazer todas as metas do PNE para a Paraíba. Escola em tempo integral, favorecer e aplicar o PCCR da educação, devolver as gratificações aos nossos professores, porque está dentro de um plano ousado chamado Programa de Estado, cujo desenvolvimento é fundamental. E nós não podemos fazer desenvolvimento sem gerar condições para melhorar a nossa educação. Desenvolvimento mais educação passará a ser tudo na nossa administração. Vamos devolver a educação com educação aberta, com escolas funcionando para o bem da Paraíba. Candidato Cássio, a sua réplica, por favor. Eu tenho uma proposta muito clara para os estudantes do ensino médio, que é a Bolsa Trabalho. Uma experiência muito bem sucedida em Minas Gerais, onde, desde que o aluno tenha frequência regular e alcance bom desempenho de notas, a cada ano o Estado deposita numa espécie de caderneta de poupança o dinheiro da Bolsa, para que ao final do ensino médio, você que é estudante, possa ter esse dinheiro para começar um negócio sozinho em sociedade ou, quem sabe, financiar uma outra etapa de estudo. Vamos também, na educação, valorizar os professores, renegociando com eles a revisão do plano de cargos, sobretudo a GED, devolver a autonomia da UEPB, para que nós possamos fazer aquilo que consegui quando fui governador. No nosso mandato de governador, nós conseguimos antecipar as metas do IDEB com 2 anos de antecedência, e a educação será uma prioridade do nosso governo para que nós possamos avançar e sair dessa situação vexatória. Candidato Vital, a sua tréplica, por favor. No projeto da nova escola média, a Universidade Estadual da Paraíba, que lamentavelmente tem perdido recursos por força da violência contra a sua autonomia financeira, vai ser valorizada, vai estar integrando, qualificando os nossos professores. Nós temos os índices de repetências mais altos da região, temos dificuldade na conclusão do estudo do ensino fundamental e do ensino médio. Nós vamos provocar, mexer todo esse padrão, criando alternativas para que o estudante possa se formar para o mercado. É este mercado que nós queremos viabilizar, o futuro de oportunidades que a Paraíba passará a ter com um novo padrão educacional. A nova escola média é a escola do futuro. Candidato Vital, o senhor tem 30 segundos para fazer a pergunta e escolher o candidato. O candidato Ricardo. Não, o senhor tem 2 opções, o Major Fábio ou o Tássio Teixeira. Vou perguntar ao Major Fábio sobre segurança pública. Os índices estão alarmantes. O governo fala a respeito de índices da história na propaganda, de uma história na propaganda. Na verdade, os aumentos de roubo, transportes, residências, violência contra a mulher tem sido alarmante. Qual é a sua proposta, Major, para a segurança pública nesse momento caótico que nós vivemos? Major, contando a partir de agora, 1 minuto e meio. Vital, é exatamente por isso que eu estou aqui. É para discutir a segurança pública. A segurança pública nós estamos assistindo. Essa semana, a Rede Globo mostrou a situação dos postos de combustíveis lá de Campina Grande. Todos os postos foram assaltados. Nós vamos cuidar das nossas divisas. Nós vamos fechar as divisas da Paraíba com unidades móveis de monitoramento, com veículos leves blindados. Nós vamos exatamente reforçar o efetivo nas fronteiras, nas divisas da Paraíba, e nós vamos criar um comitê ligado diretamente ao governador. Eu vou comandar a segurança pública da Paraíba. Nós vamos impedir que os bandidos venham aqui e façam o que estão fazendo, invadindo cidades. O número de cidades de caixas eletrônicos implodidos nas cidades isso é fora do controle, isso surpreende todos os paraibanos. Então nós vamos reforçar o policiamento nas divisas, nós vamos fazer com que a polícia esteja estimulada, porque eu sei como fazer isso. Eu vou chamar os meus camaradas da Polícia Militar, da Polícia Civil e vou valorizar. Nós vamos dar dignidade salarial aos policiais e vamos exatamente fazer com que nas fronteiras nós possamos ter scanners, que não é coisa do outro mundo não. Com scanners nós vamos detectar em menos de 20 segundos se o veículo está transportando drogas ou não. Vamos impedir a entrada de drogas e de armas ilegais no nosso estado.
Candidato Vital, a sua réplica. 1 minuto. Concordo com você, Major, mas nós vamos fazer mais e muito mais. A partir de investimentos pesadíssimos na área de segurança pública, pessoalmente vou coordenar o programa, porque eu sei, com a articulação nacional que tem em Brasília, onde receber e buscar esses recursos. Nós vamos construir pontes com Brasília para que esses investimentos cheguem mais rápido à Paraíba. O monitoramento, a central de monitoramento integrado será fundamental. Disciplinar, né, a nossa infraestrutura de segurança pública para fazer o policiamento ostensivo, contratação e concurso de mais homens, porque o nosso potencial reduziu, o nosso contingente reduziu, e acima de tudo, minha gente, valorizar o policial, aquele que arrisca a vida em nosso favor. Vamos aplicar a lei do subsídio, pagando àqueles a mesma remuneração da ativa àqueles que estarão na reserva. Este é o nosso compromisso para devolver à Paraíba um dia, um momento e uma vida de paz e prosperidade. Major Fábio, a sua tréplica, 40 segundos. Eu não sou político de profissão, eu sou policial militar. Foram 21 anos servindo a Paraíba como policial militar. Eu tenho experiência e eu estou aqui, abri mão de ser candidato a deputado federal, mesmo tendo sido considerado o 17º melhor deputado do Brasil, porque a Paraíba não aguenta mais. Eu não suporto mais ver os jovens chegando da escola, chegando do trabalho e correndo para seu apartamento, para sua casa. Nós temos que acabar. E nós vamos acabar, como governador desse estado, nós vamos acabar com a criminalidade. Acabar, não totalmente, mas nós vamos diminuir e muito a criminalidade desse estado. Porque eu sei fazer, sou policial. Major Fábio, agora o senhor obrigatoriamente terá que dirigir sua pergunta ao candidato Tássio Teixeira. O senhor tem 30 segundos. Tássio, nós vimos aí a conversa entre Ricardo e Cássio, um perguntando ao outro o que foi que fez, e a gente chega à conclusão que nenhum dos dois fizeram nada pela mobilidade urbana de João Pessoa. Ricardo disse que Cássio não construiu um viaduto, e Ricardo disse que está construindo, mas você sabe que só é buraco, não é? O trevo do gás, de Mangabeira e o viaduto do gás só fizeram começar. O que é que você vai fazer com a mobilidade urbana de Campina Grande, João Pessoa, na Paraíba, que nós temos sofrido bastante? Teixeira, o senhor tem 1 minuto e meio. Boa noite, candidato. Boa noite, Raimundo. Boa noite a todo o povo da Paraíba que está nos acompanhando. Eu sou candidato exatamente por entender que é hora da gente tomar a política das mãos desses senhores que sempre governaram, sempre prometeram e nunca cumpriram. É exatamente a hora de fazer essa mudança. E foi nas ruas, em 2013, nos levantes, que eu estava no ano passado, trabalhando exatamente a mobilidade humana. E aí nós falamos de mobilidade humana porque priorizamos as pessoas e não o carro. É necessário a gente avançar na construção de um transporte de massa que atenda a população. Se há tempos atrás já tivesse sido planejado um metrô para a nossa cidade de João Pessoa, que tivesse interligada a uma integração metropolitana, a situação do nosso estado, da nossa região metropolitana, seria outra. Nosso governo criará a empresa paraibana de transporte público para ter uma concorrência com as demais empresas. E essas empresas não vão ter concessões públicas a toque de caixa, entre favor de gestor e o empresário. Vão acontecer licitações, o que vai jogar o preço para baixo e a qualidade do transporte para cima. As estradas, elas vão deixar de ser um acordo político, daquele que é feito simplesmente para o seu amigo prefeito. A mobilidade humana, ela tem que ser feita para os trabalhadores e trabalhadoras do estado da Paraíba, pensando na população, não pensando no conchavo, no acordo, no amigo ou na estrada, que se desfaz na primeira ou na segunda chuva. Major Fábio, a sua réplica, por favor. Quem teve que pegar e pitar as pessoas hoje, que pega todos os dias, talvez descendo do carro e caminhando, talvez chegou no destino mais rápido. Porque simplesmente o governo do PMDB, do senador Vital do Rego, os 7 anos de Cássio, os 8 anos de Ricardo como prefeito e agora mais 4 como governador, infelizmente não conseguiram trazer sequer tecnologias para a mobilidade urbana. Cadê os sinais inteligentes? Às vezes você chega de madrugada, para na frente de um semáforo e o semáforo passa minutos para apagar quando não tem nenhum carro.
Nós precisamos trazer tecnologia para o trânsito de João Pessoa, para o trânsito de Campina Grande. Nós precisamos investir na tecnologia porque o cidadão merece. Nós não podemos viver mais nesse trânsito caótico que é o trânsito de João Pessoa, o trânsito de Campina. Então nós vamos criar um comitê para pensar a mobilidade urbana. Candidato Tássio Teixeira, o senhor tem 40 segundos para a tréplica. Nossa mobilidade humana, ela precisa ser pensada para as pessoas. E ela tem a ver também com as nossas rodoviárias, que foram entregues para a iniciativa privada e a gente percebe que permanece a mesma falta de qualidade no atendimento. Mas o servidor, o trabalhador que tem um quiosque dentro da rodoviária, ele está pagando 4 vezes mais aquele seu aluguel. Nós que pagamos a taxa de embarque também. Então precisamos pensar a mobilidade humana para as pessoas, não para os carros. Quando nós apresentamos o metrô, nós sabemos que a gente vai estar contrapondo a Fiat. Por quê? Porque se pensa nos carros e não se pensa nas pessoas. A nossa mobilidade vai ser dessa forma. Agora o candidato Tássio Teixeira vai dirigir a pergunta obrigatoriamente ao candidato Ricardo Coutinho. O senhor tem 30 segundos para fazer a pergunta, candidato, a partir de agora. Você tem o costume de desrespeitar as leis que são benéficas aos servidores públicos do estado da Paraíba. Aqui, o exemplo do IPEP e das gratificações é apenas uma questão pontual, que a Justiça já mandou pagar e você, além de não pagar, pressionou o Judiciário para punir a magistrada. Continua sem pagar essas gratificações. Por que você tem tanta raiva do servidor, do funcionalismo público, que tão cuida das nossas políticas? Candidato, 1 minuto e meio. Meu caro Tássio, eu acho que você está completamente equivocado. Primeiro porque qualquer processo judiciário, ele tem as suas várias instâncias. Nós estamos no Estado de Direito, no Estado democrático de Direito. Se nós vivêssemos numa ditadura, aí sim alguém poderia agir da forma como você está aqui colocando. Quando existe uma sentença de primeiro grau, essa sentença pode ter um recurso e depois um terceiro recurso. É assim que é a legislação. Portanto, na defesa do Estado, e o Estado é mais do que simplesmente uma gratificação, é fundamental que um governante tenha coragem de agir. Alguns se escondem, alguns, muitas e muitas vezes, tentam até mesmo facilitar porque são para amigos. Eu quebrei isso, amigo. Eu vim para governar para Paraíba como um todo. Eu vim para olhar as pessoas que precisam de um hospital lá no Alto Sertão, que precisam de uma escola melhor, que precisam da estrada, que precisam de coisas que são essenciais. E, sinceramente, algumas decisões nós achamos por bem fazer com que ela fosse contestada. E a Justiça deu razão. Aquelas outras são pagas. É assim que as coisas são. Repito, nós vivemos no Estado de Direito. Eu não tenho nenhum ódio, eu sou servidor público, se você não sabe. Eu criei a database aqui dentro desse Estado. Eu pago reajustes acima da inflação. Portanto, não cabe em nenhum aspecto essa sua afirmação. Candidato Tássio, a sua réplica, por favor. Dizer que servidor público não é essencial é não ter conhecimento da necessidade desse servidor no estado da Paraíba. E a falta de diálogo é uma marca do seu governo. Porque um ato que ia acontecer dos servidores públicos no sábado passado, a sua coligação vai junto à Justiça Eleitoral para inviabilizar um ato democrático, o que já deixa essa marca do seu governo. A falta de diálogo com a categoria é presente não só na sua falta no debate do Fórum dos Servidores, mas é presente, por exemplo, eu, enquanto presidente licenciado do Conselho Regional de Serviço Social, desde 2012, tento dialogar com o governo para apresentar as nossas necessidades, as necessidades da nossa categoria, e não conseguimos. As mais de 38 entidades que fazem parte do Fórum dos Servidores não são atendidas por você nesse processo. E já houve um novo julgamento, um outro juiz, após a substituição, e deu o mesmo julgado para a gratificação dos servidores do IPEP, e nós, servidores, queremos saber se nós vamos ter de novo o atendimento médico no IPEP, se você vai cumprir a lei ou se vai de novo entrar com recursos para não pagar as gratificações dos servidores. Candidato Ricardo Coutinho, a sua tréplica. Olha, eu continuo a achar que você está equivocado. De toda forma, eu quero dizer à Paraíba que eu sou o governador que mais contratou concursados na história desse Estado. Eu busco olhar para o serviço público com o profissionalismo necessário. Eu sou o governador que efetivamente criou o restaurante dos servidores, que criou um prêmio Paraíba Unida pela Paz para poder
premiar os policiais das áreas integradas de segurança pública que atinjam as metas de redução de criminalidade. Nós estamos modernizando o serviço público. O serviço público não podia viver da forma como vivia e estamos pagando melhor os servidores públicos. Essa é a realidade, não tem outra. Nós faremos agora um rápido intervalo. Voltaremos a seguir com uma nova rodada de perguntas e respostas com temas determinados entre os candidatos. Rede Globo, eleições 2014. Vamos começar agora o segundo bloco do último e decisivo debate com candidatos ao governo do estado da Paraíba. Neste bloco, o tema é determinado. Nós vamos agora a um sorteio do primeiro tema e, de acordo com o sortear, vou escolher aqui primeiro o tema, vou pegar aqui de baixo. Tema a ser debatido. Está aqui. Incentivo ao esporte, está aqui. E foi definido por sorteio prévio que o candidato que fará a primeira pergunta neste segundo bloco é Vital do Rego Filho, do PMDB. Lembrando que, pelas regras, o primeiro a perguntar será o último a responder. Por favor, candidato, o senhor tem 30 segundos para fazer a pergunta e dirigir a quem o senhor gostaria que respondesse. A solução da Paraíba passa pela retomada do seu desenvolvimento. Eu não concebo nenhuma melhoria na saúde, na educação, no esporte, sem retomar o desenvolvimento da Paraíba. Apresentamos um programa de Estado com a presidente Dilma Rousseff para trazer obras infraestruturantes para a Paraíba. O que a sua candidato Ricardo Coutinho, tem a apresentar para o Nordeste, especialmente a Paraíba? O senhor dirige a sua pergunta ao candidato Ricardo Coutinho, é isso? Vou repetir aqui o tema, candidato. Só um minutinho, incentivo ao esporte, candidato. Eu posso repetir a minha pergunta. O senhor gostaria... Não, responde... incentivo ao esporte. Incentivo ao esporte. O senhor tem 1 minuto e meio a partir de agora, candidato. Meu caro candidato Vital, eu acho que esse é um dos temas mais importantes. Não só pela condição física, principalmente da nossa juventude, de todas as idades, mas também pela formação da personalidade, pela formação do caráter. O esporte aglutina, o esporte junta as pessoas. O meu governo fez um esforço muito grande de colocar na agenda política investimentos para fazer com que essas praças esportivas pudessem ser ampliadas e pudessem ser resgatadas. Almedão, Amigão, Perpetão, Marizão. Quero fazer no próximo mandato uma grande reforma e ampliação no estádio Zé Cavalcante, lá em Patos. Estamos modificando o Bolsa Atleta para incluir esportes que não sejam olímpicos, né? Mudamos o gol de placa, focamos na torcida e não na burocracia, porque esse era um grande problema que existia aqui, e vamos entregar um dos melhores centros esportivos, dos melhores, da América Latina, que é exatamente a Vila Olímpica, o antigo DED. Vamos entregar agora, nessas próximas semanas, completamente reformado, com um grande parque aquático, com algo que vai orgulhar muito cada um de nós paraibanos, né? E, além dos jogos, né, escolares que nós retomamos e dos jogos das Olimpíadas Brasileiras, onde os estudantes não vão mais de ônibus e nem vão mais dormir em escolas no chão, não. Vão de avião e vão para hotel. Essa é uma marca muito grande do nosso governo e um respeito à juventude do nosso estado. Candidato Vital do Rego Filho, o senhor tem direito à réplica. Eu perguntei ao candidato Ricardo o que a candidata dele, Marina Silva, teria que apresentar ou tem apresentado em seu programa do governo para o Nordeste. E ele não respondeu, porque não há nenhuma linha dedicada ao Nordeste, quanto mais a nós, paraibanos. O presidente Dilma Rousseff tem um programa de inclusão social pelo esporte. É através do esporte, construindo as quadras que nós estamos construindo, aplicando as regras do PNE, que eu fui o relator, e que vai investir 50 bilhões de reais
por ano em investimentos em educação, é que nós vamos resgatar. As vilas olímpicas que nós começamos com o veneziano em Campina Grande, no Zé Pinheiro, estamos fazendo agora uma em Patos com Francisca Mota, são centros de fortalecimento das nossas vocações esportivas. Lamentavelmente, a candidata do candidato não tem nenhum projeto para o Nordeste. A nossa tem, e é por isso que nós estamos pedindo voto para Dilma Rousseff. Candidato Ricardo Coutinho, a sua tréplica. Confesso a você que não sou candidato a presidente da República, sou candidato a governador do Estado, para poder fazer e dar continuidade a um trabalho de mudanças, de mentalidade e de ação que nós estamos fazendo dentro desse Estado. E tem uma candidata com muita honra, uma mulher do povo, uma mulher inteligente, uma força que ela extrai da vida para poder seguir adiante, que é Marina Silva. E mais digo com toda certeza a você que ela saberá captar os melhores fluidos, as melhores necessidades e maiores necessidades de todas as regiões do Brasil. Agora, concretamente, eu sou candidato a governador e aquilo que eu fiz está aqui, o que eu farei, vou fazer muito mais. Pois é, eu vou sortear mais um tema aqui, e vamos ver aqui. Combate à seca. E quem vai fazer a pergunta agora é o candidato Ricardo Coutinho. Eu queria só sugerir, candidato, que o senhor já indicasse o nome do candidato a responder para tentar facilitar e agilizar aqui o encaminhamento do debate. Pergunto ao candidato Cássio Cunha Lima. O senhor tem 30 segundos. Candidato Cássio, nosso governo construiu 731 quilômetros, ou está construindo 731 quilômetros de adutoras, e estamos bem adiantados no canal Cauã-Araçagi, além da reconstrução da barragem de Camará. Investimos mais de R$1 bilhão. Qual é a sua proposta concreta, mais concreta mesmo, para atenuar os efeitos da seca que assola o Nordeste há praticamente 3 anos? Candidato Cássio, o senhor tem 1 minuto e meio, a partir de agora. A rigor, para que o telespectador possa lembrar, todas essas obras de adutora que Ricardo traz como se fosse uma iniciativa dele, do governo dele, todas, sem exceção, são obras que foram iniciadas já na minha gestão. Eu posso me referir à Translitorânea, à adutora São José, a adutora do Congo, que infelizmente está paralisada e não concluiu, a adutora de Patos, a Assunção, a adutora de Capivara, que fizemos toda a obra. Então, ele acha que descobriu a Paraíba nos últimos 3 anos. Não reconhece o trabalho que fizemos, deixando aquilo que é essencial para qualquer governo. Projeto e recurso. Não se faz obra sem projeto nem dinheiro. Não só nas adutoras, mas também nas estradas. Fez aqui um elenco de obras, todas elas, muitas das quais iniciadas, inclusive no nosso mandato. Quanto à convivência com a seca, temos 3 propostas. Perfuração de poços, construção de cisternas, como fizemos no governo com mais de 15 mil, e barragens subterrâneas. Continuar trabalhando para que a Paraíba possa receber as águas de transposição. Se chegássemos hoje com a água da transposição, a Paraíba não receberia, porque o atual governo não fez uma única obra de saneamento dos rios que serão contemplados. Portanto, nós vamos trabalhar com projetos que possam atender aqueles que mais precisam, como fizemos no nosso primeiro mandato com essas obras que ele... Candidato Ricardo Coutinho, a sua réplica. Talvez por desconhecimento o senhor não saiba que tem 14 cidades sendo feito saneamento da bacia estendida de São Francisco, tem mais 9 que já está em assinatura de convênio. Talvez o senhor não saiba que a adutora de Jandaia, a adutora de Sertãozinho, de Camará, de Alcantil, o senhor nem pensou em fazer isso, porque exatamente não se preocupava com isso. E sabe por que não se preocupava? Eu vou lhe dar um dado aqui para na sua tréplica o senhor tentar justificar isso à Paraíba. Porque no ano de 2006, 2007 e 2008, o senhor não investiu 1 centavo na Secretaria de Recursos Hídricos na parte de obras. Está lá no CIAF, basta consultar, basta qualquer pessoa agora abrir lá o CIAF e nós podemos constatar isso. Como é que alguém se diz preocupado com a estiagem, com as secas, e que vai perfurar poços e que durante todo o seu mandato, 7 anos, perfurou 380 e nós atingimos essa semana 1.050 poços. Enquanto isso, o senhor não gastou nada na Secretaria de Recursos Hídricos durante 3 anos. O senhor não tem preocupação com a seca. Candidato Cássio, a sua tréplica.
O Ricardo é pródigo em inventar números, não cita fonte. Todas essas obras de adutora que ele se referiu foram obras iniciadas no nosso mandato, que já deveriam estar prontas e ele não concluiu. Fez promessas aqui em outros debates que não cabem no orçamento do Estado. Centro de Convenções de Campina, quando o Centro de Convenções de João Pessoa não se concluiu. Hoje a Paraíba tem, simplesmente, pelos dados do Estado, 260 obras paralisadas. E ele vai prometendo, sem nenhum tipo de aferição com a realidade financeira do Estado. Obras paradas em todo o Estado e falta de ação para o agricultor. Vamos sortear aqui mais um tema a ser debatido. Nós estamos no segundo bloco do debate. Vamos ver aqui. Geração de emprego e renda. Está aqui. E quem faz a pergunta agora é o candidato Cássio Cunha Lima. O senhor escolhe o candidato. O senhor tem 30 segundos. Eu pergunto ao Major Fábio. Major, durante o período que estive à frente do governo, a Paraíba teve uma sequência muito positiva de geração de emprego e tivemos um recorde de geração de emprego exatamente no ano 2009, 2010, como consequência de uma série de investimentos estruturantes que desenvolvemos para o nosso Estado. A pergunta é muito clara e direta. Qual a proposta que o senhor tem para a geração de emprego e renda no nosso Estado da Paraíba? Major Fábio, 1 minuto e meio. Fácil. Tudo que eu penso para a Paraíba passa pela educação. Nós temos um Estado hoje onde os eleitores que vão votar, vão decidir o futuro governador domingo que vem, 62% dos nossos eleitores não tem sequer o ensino fundamental. Nós temos que investir muito na educação. Nós temos que exatamente estabelecer o ensino de tempo integral. Nós temos que descobrir, Cássio, a vocação dos nossos jovens. Isso não foi feito. Eu tenho um projeto na Câmara para descobrir a vocação do jovem. O jovem tem que estudar e fazer aquilo que ele tem paixão, que ele gosta. Nós vamos buscar a vocação dos jovens de todas as regiões. Nós vamos levar tecnologias. Nós vamos levar para o sertão centro de pesquisas industriais. Nós queremos envolver a nossa juventude com o trabalho, com o emprego. Primeiro nós temos que qualificar. Nenhuma empresa vai chegar na Paraíba se não tiver mão de obra qualificada. Então, exatamente isso. Nós vamos procurar introduzir no ensino médio o curso profissionalizante. Nós vamos buscar a vocação da nossa juventude, o garoto, a criança, o adolescente, já vai sair do ensino fundamental sabendo a sua vocação, para que a gente possa atrair a empresa e a empresa já saiba que naquela região, naquela cidade, qual é a vocação daquele povo. Candidato Cássio, a sua réplica. Eu concordo, Major Fábio, sobre a importância da educação. Foi por isso que nós reservamos 50% das vagas da UEPB para os estudantes egresso do ensino público. Foi por isso que nós levamos em 52 municípios ensino médio onde não existiam e fizemos programas como Capacitar para a qualificação do nosso jovem, o Meu Trabalho com garantia de financiamento para os empreendedores paraibanos. Fizemos o Paraíba Sim, que era um conjunto de desoneração para que o comércio, a indústria pudesse ter capacidade competitiva, além da desoneração de setores como hortifruti granjeiros para o produtor rural, produção de cebola, de tomate, de batatinha. O que fizemos em São Bento, com todo aquele potencial têxtil da produção de redes em São Bento. O que nós faremos é garantir a conclusão das escolas técnicas que já deviam estar prontas, conquistadas no meu mandato junto ao governo Lula e que não foram concluídas, para oferecer capacitação para o nosso jovem. Major Fábio, o senhor tem direito à tréplica. Infelizmente, Cássio, você juntamente com o Ricardo fechou as escolas. Estava lá você de lado. Se eu fosse você, eu teria dito, não vamos fechar a escola não. Como é que nós vamos fechar a escola? Nós temos que preparar os nossos jovens. Então, exatamente, você não fez isso, até apoiou em algumas entrevistas. Mas nós vamos investir na escola. E não vamos inventar a roda, não. Nós vamos criar um ambiente favorável para a juventude estar lá dentro, sendo atraído, professores bem pagos, professores com salário digno. Então, nós vamos fazer com que a nossa juventude, que hoje se envolve com as drogas, com a criminalidade, esteja na escola, que é o lugar que eles precisam estar, aprendendo.
Vamos agora a mais um tema aqui. Vamos ao sorteio, pegar aqui de baixo. Próximo tema a ser debatido. Está aqui. Combate às drogas. Está aqui. O Major Fábio agora, obrigatoriamente, tem que dirigir a pergunta a Tássio Teixeira. O senhor tem 30 segundos. Com muito prazer. Gostaria de pedir a Tássio. Tássio, nós temos visto, as drogas invadiu a Paraíba. São em todas as cidades, não só em João Pessoa, Campina Grande, as grandes cidades, mas em todas as cidades as drogas invadiram. Qual a política que você vai adotar no seu governo como governador da Paraíba no combate às drogas? Candidato, o senhor tem 1 minuto e meio. Candidato Tássio Teixeira. Candidato, nós entendemos que esse enfrentamento, que o nosso adversário nessa jornada é o tráfico de drogas. As drogas, inclusive, hoje existem aspectos delas que estão sendo usados para medicina, estão sendo usados para a produção de tecido. E isso deve ser levado em consideração, inclusive, para a nossa economia. Não podemos ter o usuário de drogas como nosso adversário, como nosso inimigo. Esse usuário, ele precisa ser compreendido dentro de uma política de saúde pública, onde nós possamos trabalhar a política de redução de danos, desenvolver políticas das mais diversas no estado da Paraíba. O estado precisa ter competência para trabalhar os usuários com dependência de drogas. Não dá para essa ser uma questão meramente de fé ou das igrejas. É para o estado trazer para você as rédeas desse processo e fazer o enfrentamento a essa dependência, ao tráfico de drogas. Não é por acaso que o aumento de tráfico veio junto com as explosões de carro forte, com o assalto à agência dos Correios, com a abertura das nossas fronteiras. O final da Operação Manzoá, sem colocar alguma operação que pudesse substituir isso, é um outro elemento que precisa, de fato, ser trabalhado nessa política. Então, ter uma estrutura para esse enfrentamento ao tráfico, uma política de atendimento aos usuários é central para essa problemática no nosso estado. Major Fábio, a sua réplica. Eu já falei no meu programa de governo que a granja do governador, que segundo o Ricardo já aconteceram festinhas em outros momentos, que já se comeu muita lagosta lá, já se comeu muito bem, nós vamos transformar num centro de recuperação de dependentes químicos. E outra coisa, nós vamos fechar as divisas desse estado, nós vamos colocar efetivo nas divisas, nós vamos comprar unidades móveis de monitoramento, nós vamos comprar veículos leves blindados, nós vamos comprar scanners para detectar em 20 segundos se o veículo está transportando droga ou não. Nós não vamos permitir que as drogas estejam na frente da escola, que a nossa juventude esteja vulnerável às drogas. Você que tem alguém que usa drogas na sua família, sabe quantas pessoas estão doentes? Mais de 15 pessoas. Isso são estatísticas que dizem, quando alguém começa a usar drogas ilícitas, 15 pessoas adoecem. Nós vamos combater as drogas, vamos evitar que as drogas entrem nesse estado. Candidato Tássio, o senhor tem direito à sua tréplica agora. Eu sou assistente social, trabalho no Ministério Público da Paraíba, exatamente em uma promotoria que discute essa temática. Atendemos adolescentes envolvidos em ato infracional. Muitos dos que lá chegam são mais vítimas desse sistema, são mais vítimas do tráfico, do que vítima diretamente da droga. É essa estrutura que precisa ser modificada. Uma política de prevenção dentro das escolas, políticas como CAPS, que devem ter o apoio do governo do estado nos diferentes municípios, e um debate direto com a polícia em como fazer essa abordagem, avançando no processo de desmilitarização, é central para a política de enfrentamento à dependência. Eu vou sortear mais um tema que será debatido aqui. Nós estamos no segundo bloco do debate para os candidatos ao governo do estado. E agora o candidato Tássio Teixeira obrigatoriamente terá que dirigir sua pergunta ao candidato Vital do Rego Filho. Está aqui o tema: combate à pobreza. O senhor tem 30 segundos, candidato. Candidato, nós estamos acostumados e estamos vendo aí em diversos programas eleitorais um verdadeiro mundo da fantasia. Fala-se que não existe mais pobreza no Brasil. Quando a gente olha para o nosso lado, a gente percebe a população sem teto. Do outro, a falta ainda para comprar o alimento.
qual a política sua para o enfrentamento à pobreza no estado da Paraíba? Candidato Vital do Rego Filho, 1 minuto e meio. Todas as soluções, Tasso, para a Paraíba passam efetivamente pela retomada do seu desenvolvimento. Nós não podemos pensar em melhorar a saúde, a educação, a segurança. Nós não podemos pensar em resgatar cada vez mais paraibanos da pobreza sem desenvolver a Paraíba. Por isso que apresentei um programa de Estado que resgata as grandes obras infraestruturantes da Paraíba com soluções rápidas e imediatas. Mas temos também uma ampla ligação para ampliar com o governo federal os programas sociais. Nós podemos falar com toda a autoridade, porque resgatamos, a presidente Dilma, o presidente Lula, resgatou mais de 1.200.000 paraibanos de uma situação de extrema pobreza. Com programas como o Bolsa Família, o Brasil Carinhoso, o Saúde Não Tem Preço, programas que foram contestados pelo PSDB muitas vezes, mas nós continuamos e vamos ampliar. No meu governo, nós vamos querer esses outros 600.000 paraibanos que ainda estão vivendo com insegurança de vida, na sua economia, ganhando muito pouco e precisando ser resgatados para o seio da sociedade, qualificando de forma melhor, oferecendo a eles uma oportunidade de trabalho, ampliar os programas sociais, gerar desenvolvimento, fazer riqueza e melhorar a vida das pessoas é o nosso programa de Estado que defendemos amplamente na eleição hoje na Paraíba. A sua réplica, candidato Tássio. O candidato fala mais em Dilma do que apresenta propostas para o estado da Paraíba. No nosso governo, nós vamos ter a clareza de que os limites impostos pelos programas de distribuição de renda, a exemplo do Bolsa Família, que deveria ser um meio e não um fim, como está sendo tratado pelos últimos governos, nós vamos estar completando esses programas, aprimorando com as políticas de emprego e renda que complemente essa dinâmica do Bolsa Família. Agora, recurso para esse enfrentamento, ele existe. Agora, infelizmente, os últimos governos têm priorizado dar dinheiro para o empresário, isenção de imposto para o empresário e não investir na população mais pobre do nosso estado. Porque, infelizmente, ao contrário do que dizem algumas organizações, a pobreza ainda é uma realidade triste no estado da Paraíba, uma realidade triste no nosso Brasil. Só para ficar claro, com alguns exemplos do que é gasto com essa isenção fiscal, daria para gastar 3 vezes o gasto com a educação no estado da Paraíba. O nosso governo vai priorizar esse enfrentamento. Candidato Vital, sua tréplica. Efetivamente, Tássio, nós temos uma aliança e essa aliança eu defendo. Eu não sei se você é contra os programas sociais da presidente Dilma, que só fez dar à Paraíba o resgate de mais de 1.200.000 paraibanos de uma situação de extrema pobreza. O meu compromisso com você, que está me vendo neste momento, é resgatar mais 600.000 paraibanos, oferecendo emprego, oferecendo renda, oferecendo oportunidades para que as pessoas possam melhorar de vida. E só vamos fazer isso desenvolvendo a Paraíba. Não serão soluções paliativas de última hora ou de programas de governo que só servem para o candidato. Nós temos um programa de Estado. O desenvolvimento da Paraíba é o nosso compromisso. Ok. Faremos agora mais um intervalo e voltaremos daqui a pouco com mais um bloco de perguntas livres entre os candidatos. Globo Eleições 2014. As TVs Cabo Branco e Paraíba estão apresentando o debate com os candidatos ao governo do estado. Lembrando que nós também estamos ao vivo pelo G1 Paraíba e pela rádio CBN. Nosso debate também tem recursos de tradução de libras e closed caption. Neste terceiro bloco, vamos a mais uma rodada de perguntas e respostas com temas livres. E conforme sorteio feito previamente, o candidato que começa perguntando agora é o candidato do PSOL, Tássio Teixeira. Por favor, candidato, o senhor tem 30 segundos para escolher e formular a sua pergunta. Pergunta para o candidato Cássio. Para o candidato Tássio, pode fazer a sua pergunta.
Para acabar com essa falsa polêmica de que existe aqui uma oposição que é o Cássio, ele fez o mesmo governo junto com o Ricardo. Eles representam o mesmo projeto político. Isso é claro para a população. Quero seguir a mesma linha de servidor. Porque você também atacou o servidor, congelou gratificações e obrigou esses servidores a pegar empréstimo para receber o 13º. Você acha que o Estado tem a obrigação de devolver os juros que esses servidores foram obrigados a pagar? Candidato Cássio Cunha Lima, o senhor tem 1 minuto e meio para responder. Tássio, a questão do empréstimo, pagamento do 13º salário, foi o governo e a Paraíba que recebi, não foi a Paraíba que entreguei. Entreguei um Estado saneado, com contas equilibradas, com um conjunto de projetos que o atual governo já poderia ter terminado em estradas, em adutoras, em construção de casas e não fez. Inclusive com uma certa dose de má-fé, Ricardo me perguntou sobre os investimentos da Secretaria de Recursos Hídricos de 2003 a 2008. A Secretaria não existia nessa época. Todo o investimento de milhões e milhões de reais que nós fizemos era através da Secretaria de Infraestrutura. Portanto, o servidor público conhece a minha postura de diálogo, de respeito, de valorização, com mais de 37 planos de cargos, carreira e remuneração, com os concursos públicos que nós fizemos. Vamos reestabelecer esse diálogo, vamos revisar os planos de cargos e manter o equilíbrio fiscal do Estado. O servidor público não pagou os juros. Nós tínhamos 2 alternativas naquele momento de dificuldade: ou não pagar o 13º, que não tinha sido pago na gestão anterior, ou encontrar uma solução criativa, que foi o Estado pagando os juros do servidor. E repito, essa foi a Paraíba que encontrei, não foi a Paraíba que entreguei. Um Estado com projetos, com recursos, com obras e equilibrado sobre o aspecto fiscal, dentro de uma gestão absolutamente competente e responsável. Candidato Tássio Teixeira, sua réplica. Vocês não têm culpa de nada e sempre sobra para a gente, trabalhador e servidor. É um absurdo como isso se repete nas respostas desses 2 senhores que fizeram o mesmo governo até então. Os seus escândalos, até os seus escândalos são parecidos, candidatos. Você foi financiado em 2006 por quem? A grande maioria dos seus financiadores, bancos. Aqui eu vou citar só apenas alguns. O ABN, o BGN. Por quê? Os servidores foram pegar empréstimos onde? Nos bancos. Nós vamos ressarcir essa despesa que os servidores do Estado da Paraíba tiveram. E quando eu digo que é o mesmo esquema, porque o que aconteceu? O candidato Ricardo, recentemente, já nessas eleições, recebe uma doação de R$500 mil de uma empresa. Poucos dias depois, o filho da vice dele assina uma liberação de 15 anos de imposto de uma empresa, que relaciona ao tema que a gente dizia antes. Então vocês são iguais em tudo, da forma como tentam enganar a população, nos escândalos e como fazem política. Nós vamos mudar essa situação na Paraíba. Candidato Cássio, a sua tréplica. Eu tenho, Tássio, mesmo você não reconhecendo, profundas diferenças e divergências com o Ricardo, tanto é que eu estou aqui como candidato a governador. Ou você acha que a minha posição política correta era estar apoiando a reeleição dele? Claro que não. A Paraíba piorou na saúde, na segurança, na educação. No que diz respeito à educação, reafirma o compromisso com a Bolsa Trabalho para o estudante do ensino médio. Na segurança pública, vamos colocar a polícia na rua para dar a tranquilidade que o paraibano perdeu. Na saúde, vamos descentralizar o atendimento para todo o Estado, inclusive com a instalação das centrais de diagnóstico, para que a Paraíba possa avançar e melhorar. Candidato Cássio Cunha Lima, chegou a sua vez agora de formular a pergunta. Sugiro que o senhor escolha logo a quem perguntar e, em seguida, fazer a pergunta, por favor. Eu vou perguntar ao candidato Ricardo Coutinho. Pois não, o senhor tem 30 segundos. Em 2011, a polícia apreendeu um saco de dinheiro com bilhetes indicando a distribuição desse dinheiro para secretários e para o seu irmão Coriolano. Sem investigação, o secretário de Segurança Pública liberou o dinheiro e o carro, que inclusive era blindado. O delegado-geral, por sua vez, mandou abrir inquérito e mandou o processo para o governador fazer a apreciação política do caso. Inquérito tem que ter apreciação política? Candidato Ricardo Coutinho, o senhor tem 1 minuto e meio para... Essa é mais uma mentira contada pelo senhor, que vive alimentando mentiras de manhã, tarde e noite. Hoje, inclusive, talvez eu saiba a origem daquela armação com um papelzinho, imagina a cor, amarelo, que colocou uma letra e dessa letra
se extraiu toda essa história fantasiosa. A polícia arquivou isso. Eu imediatamente chamei o Ministério Público para poder comunicar e querer investigação. Eu não tenho o que temer, amigo. Nesse time aí que você joga, eu não jogo. Eu não tenho inquéritos no STF respondendo pelas relações perigosas que você tem com o tal de Olavinho aqui dentro, que é seu financiador, que é seu arrecadador e que naturalmente faz outros tipos de coisa e que lhe deixa tremendo todas as vezes que lhe cobra as coisas que você deve a ele. Nesse caso específico, fui eu que fui em busca do Ministério Público. E você deve saber disso, porque dentro dos documentos está lá o meu ofício ao Ministério Público. Da mesma forma, eu, durante toda a minha jornada, toda a minha caminhada, eu não tenho nenhum ato que desabone a minha conduta. Eu não jogo dinheiro de edifício Concorde, eu não pego dinheiro emprestado e depois digo que não peguei, como foi o caso da quebradeira de um posto de gasolina, cujo processo lhe envolvendo está sob segredo de justiça no STF. Portanto, a sua história é toda essa. A minha história, eu não tenho empresa laranja, eu não tenho empresa fantasma e vivo da forma que aquilo que os meus salários me permitem. Candidato Tássio, o seu pedido de direito de resposta foi anotado, a nossa produção já avaliou e decidiu que o senhor pode responder na sua réplica, que o senhor tem direito a partir de agora. O engraçado é que Ricardo, em 2010, sabia tudo isso e me considerava um injustiçado. Tinha declarações nesse sentido. Nunca tive uma condenação, nunca tive uma só imputação de débito. Mais do que uma ficha limpa, eu tenho uma vida limpa e a Paraíba me conhece. Agora ele ficou nervoso e não respondeu a pergunta. Até porque o Ministério Público ainda não deu a certidão pedida pelo Fórum dos Servidores em relação a esse suposto encaminhamento. E a resposta dele fica claro que houve sim interferência política. O inquérito simplesmente sumiu. Hoje as pessoas precisam ter a resposta, Ricardo, clara desse assunto. Você joga o assunto para o Ministério Público, o Fórum dos Servidores pediu a manifestação que não houve até aqui do Ministério Público, por um caso de extrema gravidade que precisa ser esclarecido, um sumiço de um inquérito policial que envolve secretários. Ok, candidato Ricardo, a sua tréplica. Ao que me consta, não tem absolutamente nenhum inquérito sumido. O senhor, talvez no desespero de uma derrota, esteja tentando se apegar a qualquer coisa. Eu já vivenciei isso. Em 2004, fizeram uma armação de uma entrevista minha a respeito de drogas, numa rádio aqui local, e montaram a entrevista. Eu disputava contra o senhor, lembra disso? Em 2010, vieram a tentar contra a religiosidade do povo, tentando me atingir com isso. E eu segurei. E agora, essa história é fantasiosa. Está arquivado, amigo. Eu não jogo no seu time. Eu não vou rastejar no esgoto da política que o senhor rasteja durante todo esse período e que, sinceramente, não me cabe. A minha história é outra. Candidato Ricardo Coutinho, o senhor agora tem 30 segundos para fazer a pergunta e indicar o candidato que irá responder. Eu quero perguntar ao Major Fábio. Major, o nosso governo, o atual governo do Estado, é responsável por várias políticas inovadoras, empreender, orçamento democrático, e uma que é muito especial, que é a do Círculo do Coração. 94% das crianças que nascem hoje na Paraíba passam por um exame prévio para detectar alguma possível doença cardíaca. Ou seja, o senhor acha importante ampliar esse programa? Essa é uma pergunta que eu lhe faço. Major Fábio, o senhor tem 1 minuto e meio. Nós precisamos ampliar vários outros projetos, ou até criar outros projetos. Eu acho que quando a gente fala de violência, quando a gente fala de falta de cuidado com o paraibano, a gente tem que lembrar que a vida começa no ventre da mãe. A partir do momento que se gera uma criança no ventre de uma mãe, já precisa se oferecer um pré-natal de qualidade. A partir do momento que a criança nasce, nós temos que oferecer uma creche de boa qualidade, nós temos que oferecer esporte e lazer, não é? Mas o senhor me pergunta isso porque o senhor vai apontar para o governo passado. Não é exatamente isso que vocês estão assistindo. A gente já está, ele falou em esgoto,
né? Porque, na verdade, já começaram a bater abaixo da cintura. Isso é uma falta de respeito a você que está em casa. Não é por isso que a gente precisa avançar na educação, avançar na saúde, porque o que se faz na Paraíba parece que quando faz, não é alguma coisa de bom, mas parece que se faz para aparecer, para mostrar para o outro, não é, que está fazendo o que o outro não fez. A gente precisa olhar para as pessoas. Esse projeto seu é excelente, governador. A gente não vai dizer que é ruim, não, é excelente. Precisamos ampliar, mas precisamos levar para o interior do estado. A gente precisa fazer com que o cidadão de Patos, de Pombal, de Cajazeiras, do Sertão, não tenha que vir para Paraíba, como é o caso de um cidadão que tem que vir de Pombal porque fraturou um pé, porque fraturou um braço, tem que vir para Campina Grande, tem que vir para João Pessoa. Candidato Ricardo, o senhor tem um minuto para a tréplica, ou a réplica, desculpe. Na verdade, esse programa surgiu porque na Paraíba existia uma fila da morte dos bebês cardiopatas. Todo mundo lembra disso. Todos os dias nos jornais acontecia, estava lá estampado o sofrimento, a aflição de uma mãe, de um pai, porque o Estado era negligente. A gestão, isso começou exatamente na gestão do senhor Cássio. O Estado era negligente, não fazia absolutamente nada acerca disso. Hoje, todas as crianças, Major, todas elas, seja de Pombal, de Patos, de Itaporanga, todas elas que nascem em maternidade pública estão passando por testes, inclusive a oximetria de pulso, para poder detectar alguma irregularidade cardíaca. Nós já fizemos mais de 300 cirurgias aqui no Arlinda Marques. Nós fizemos 45 mil atendimentos. É um programa maravilhoso. É algo que é preciso reconhecer. É preciso ser generoso com as coisas boas, porque tem candidato que torce para as coisas dar errado. Eu torço para que as coisas deem certo. Faço. Major, sua tréplica. Nós temos que melhorar a saúde da Paraíba. Você que está me assistindo sabe disso. Nós sabemos que, infelizmente, o cidadão não chega no hospital e marca a consulta no mesmo dia para a mesma semana. E também a resolução dos exames, ele marca um exame depois de vários meses. Ele recebe o resultado do exame depois de vários meses. O candidato governador apresenta esse projeto. Muito bom, governador. Muito bom, candidato. Mas, infelizmente, nós precisamos investir mais na saúde, porque o cidadão paraibano não vê da forma que está aparecendo no seu guia, não. Tem muita coisa para fazer na Paraíba. E nós vamos investir nos hospitais. Nós vamos fazer com que o cidadão chegue no hospital e tenha equipamentos para lhe atender, tenha médico para lhe atender. É dessa forma que nós vamos fazer. Antes de seguirmos com o debate, a nossa produção decidiu que o candidato Cássio Cunha Lima tem um minuto de direito de resposta, que a produção considerou que foi uma resposta ofensiva à sua dignidade, à sua pessoa. A decisão da produção, isso foi avaliado. O senhor tem um minuto a partir de agora, candidato. Você, telespectador, acompanha que quando se tenta fazer uma pergunta de algo muito grave, Ricardo tem essa característica de tentar ofender, agredir, distorcer a realidade. Todos esses processos, inclusive, que ele se referiu, muitos deles arquivados, outros já com absolvição. Eu não tenho uma condenação. A condenação que eu sofri foi no campo eleitoral e não por corrupção, por improbidade. Eu tenho uma vida limpa. Eu não rastejo aonde ele disse que eu rastejo. E se assim ele pensasse em 2010, por que pediu meu apoio? E por que vivia dizendo que eu era o melhor candidato para 2018? Só porque agora eu sou candidato e minha candidatura está registrada definitivamente pelo TSE, eu vou debater os problemas da Paraíba e lamento muito que Ricardo fuja desse debate, dos problemas da saúde, da segurança, da educação que você conhece, mas vou manter o nível do debate. Seguindo agora com o nosso debate, o Major Fábio fará a sua pergunta agora para o candidato Vital do Rego Filho. O senhor tem 30 segundos, por favor. Eu estava fazendo aqui uma breve conta, Vital, e estava vendo que Ricardo nem Cássio construíram um viaduto sequer, né, mobilidade urbana no tempo que passaram, né? Fez um de Campina, pronto, Cássio está aqui chutando, fez um de Campina, aquele pequenininho, fazia passar algumas carroças por cima. Eu gostaria de saber, né, se gastou muito pouco com mobilidade urbana, se gastou 170 milhões com publicidade institucional, só nesse governo. Você vai continuar gastando tanto dinheiro com publicidade institucional e tão pouco com mobilidade urbana? Candidato Vital, o senhor tem 1 minuto e meio.
Major, enquanto eles brigam, nós temos que propor, e é isso que eu estou fazendo neste debate, elevando o nível para propor soluções para os graves e crônicos problemas da Paraíba. Em mobilidade urbana, em mobilidade humana, essa situação é aflitiva, principalmente em João Pessoa, e você colocou no início desse debate como uma figura de linguagem, mas muito bem aceita. Você anda na Epitácio, é melhor ir a pé para chegar ao seu destino. Nós precisamos enfrentar esse desafio, enfrentar com força, com coragem e com projetos, porque lamentavelmente a Paraíba não tem projetos. Devolver efetivamente a ordem natural das coisas do VLT e do BRT, porque lamentavelmente o Tribunal de Contas já contestou a licitação feita. Vamos fazer o anel viário de João Pessoa, a perimetral norte e a perimetral sul, as vias laterais de Cabedelo a João Pessoa para atender ao público local. Precisamos fazer a alça noroeste de Campina Grande, porque já fizemos com o veneziano a alça sudoeste, inclusive duplicada. São grandes projetos. Agora é preciso ter projetos, e esses projetos eu haverei de tê-los, porque tenho relacionamento, ascensão nacional para buscar os recursos. Sei onde está efetivamente o orçamento para trazer investimentos para a Paraíba. É preciso que no Parque da Mobilidade Urbana as coisas possam sair do papel. E no meu governo, o nosso compromisso é esse. Major, o senhor tem direito à réplica, 1 minuto? João Pessoa está travada, Campina Grande está travada, o trânsito está travado. E se nós formos falar de acessibilidade, como se falta tanto respeito com as pessoas portadoras de deficiência. Foi falado ali, estou vendo a intérprete de Libra ali, né, traduzindo para os surdos. Só no meu programa, no meu guia eleitoral, que tem intérprete de Libras. Aí se fala em acessibilidade. Como é que se fala em acessibilidade e nos guias eleitorais não se tem nenhum intérprete de Libras? Infelizmente, nós vamos investir na mobilidade urbana. Nós vamos criar um comitê, né, de especialistas para fazer um projeto. Não é para um projeto para só 4 anos, não. Nós vamos fazer um projeto para Paraíba, para Patos, para Campina, para Cajazeiras, para João Pessoa. Um projeto de mobilidade urbana exatamente para colocar nesse projeto coisas sustentáveis e facilitando a vida do paraibano, que tem sofrido bastante, tem perdido muito tempo da sua vida no trânsito caótico. Candidato Vital, a sua tréplica. É por isso, Major, que eu apresentei o programa de Estado. Efetivamente, essas obras de mobilidade urbana não é para um governo, é para vários governos. Deverá ser definida com vários governos. E o programa de Estado visa isso, dotar a Paraíba de a longo prazo, desenvolvimento a longo prazo. Faltou, e eu me lembrei, da via Jaguaribe, que liga a Beira-Rio, Epitácio e Rui Carneiro, e da integração da Praça Clementino Procópio com Praça da Bandeira. Projetos que o veneziano deixou pronto e nós vamos executá-lo. São programas assim, que visam desafogar o caótico trânsito dos grandes centros, que tem oferecido diversos problemas na mobilidade. Candidato Vital, o senhor agora obrigatoriamente terá que dirigir a pergunta a Tássio Teixeira. O senhor tem 30 segundos. Tássio, a Paraíba é um cemitério de obras abandonadas. Aqui se falou que nós temos 300 obras do governo Ricardo Coutinho paradas. No governo Cássio, ele suspendeu 1.041 por decreto, inclusive hospitais que Zé Maranhão deixou quase prontos. Por isso que eu apresentei, novamente falo, o nosso programa de Estado, que visa impedir que haja descontinuidade desses serviços tão importantes. Qual é a sua avaliação? Tem 1 minuto e meio, candidato. Candidato, primeiro que eu gostaria muito que o trabalhador, o cidadão, o povo da Paraíba que está do outro lado, pudesse acompanhar os bastidores desse debate, né? O gesto que um candidato faz para o outro, o que mostra o formato de política que eles fazem. E essa pergunta ela tem relação direta com isso, com o formato de política. Nós entendemos que esse método de negociata dos amigos de ontem, adversários de hoje, que podem estar no segundo turno juntos contra a minha candidatura, precisa mudar. A gente precisa ter uma reforma política nesse país urgente. A continuidade, ou melhor, o descontinuismo que nós percebemos nas diferentes gestões é um verdadeiro ataque ao povo da Paraíba. A falta de transversalidade entre as secretarias é algo absurdo. E essa falta de transversalidade deve-se a quê?
deve-se exatamente ao loteamento que é feito entre as secretarias. Fulano fica com a secretaria X, Beltrano com a Y, parte de um tal fica com a fundação tal. Então, é hora de fazer diferente. É hora de acabar com esse velho formato de fazer política tão questionado nas mobilizações de 2013 e apresentar de fato uma alternativa. E uma alternativa não se faz mantendo o atual governo ou andando para trás. A mudança se faz com uma alternativa de fato diferenciada e a gente está se colocando à disposição para essa mudança. Candidato Vital, a sua réplica. Eu perguntei, Tássio, dessa forma exatamente para mostrar à Paraíba quanto é importante debater comigo esse programa de Estado. Exemplo está aí. Cemitério de obras abandonadas, suspensão por decreto de obras de um governo para outro. Nós temos um compromisso. E eu quero firmar esse compromisso com você, telespectador que está me assistindo nesse momento. No nosso governo, nós não vamos deixar uma obra sequer sem ter a continuidade, sem ter a conclusão necessária. Porque vamos buscar retomar o desenvolvimento desse Estado. E esse desenvolvimento só gerará renda, emprego, riqueza e melhorará a vida das pessoas se essas obras e outras obras saírem do papel. Nós vamos ter um banco de projetos importantes, trabalhar decisivamente com o governo federal para que outras obras infraestruturantes que nós temos pregado, como a duplicação da BR-230, o ramal paraibano da Transnordestina, a modernização do porto de Cabedelo, todas as obras aeroviárias possam estar efetivamente cumpridas. Candidato Tássio, sua tréplica. Candidato Vital, você só precisa lembrar que você é senador, que você já ocupou outros cargos e que o seu PMDB já governou o estado da Paraíba. O caos que se encontra no nosso estado de insegurança, de falta de atendimento de qualidade na saúde, da educação e todos os demais caos encontrados nas políticas públicas não é de responsabilidade simplesmente do atual governador. É também do governo dele com Cássio, é também do governo de Cássio anterior. Os únicos 3 partidos que governaram a Paraíba desde a redemocratização foi o PMDB, o PSDB e o PSB. É hora de transformar a nossa realidade. Pois é, agora vamos a mais um intervalo e daqui a pouco a gente volta com o debate dos candidatos ao governo do estado da Paraíba. E o tema do próximo bloco será determinado por sorteio. Rede Globo Eleições 2014. Nós vamos começar agora o último bloco do debate desta noite com candidatos ao governo da Paraíba. Neste bloco, o tema da pergunta volta a ser determinado por sorteio. Eu vou agora sortear o primeiro tema a ser debatido. Está aqui. Terceirização de serviços. Está aqui. E foi definido por sorteio. Um sorteio foi feito previamente que o candidato a fazer a primeira pergunta neste bloco é o Major Fábio do PROS. Lembrando que, pelas regras, o primeiro a perguntar será o último a responder. Major Fábio, o senhor tem 30 segundos e sugiro que o senhor comece a indicar já o candidato. Cássio Lima. Cássio, constantemente se fala, quando fala em terceirização na Paraíba, lembra-se logo do trauma de João Pessoa. Várias irregularidades já foram detectadas pelo Tribunal de Contas, o Ministério Público tem acompanhado muita coisa relacionada com os trabalhadores, prestadores de serviços lá do hospital. Você esteve com o Ricardo durante todo esse tempo, você nunca observou que acontecia irregularidades no Hospital de Trauma? Você vai fazer quando se ganhar e ser governador da Paraíba? Candidato Cássio Cunha Lima, 1 minuto e meio. Major Fábio, às vezes o senhor pensa que eu era secretário do governo. Não, eu estava em Brasília, como o senhor estava, trabalhando no Senado Federal. Nós fizemos uma aliança em 2010 em cima de compromissos, de propostas que, infelizmente, o atual governo não cumpriu. Era uma maternidade em cada cidade, 23 UPAs, não perseguir, não demitir por perseguição política. Chegou o tempo da eleição
eu tinha que tomar uma decisão com o meu partido, ou apoiar a reeleição, ou apresentar uma candidatura própria por não assinar embaixo dessas práticas que nós estamos combatendo. No que diz respeito à terceirização, a Cruz Vermelha, que administra o trauma na privatização feita no atual governo, tem denúncias graves do Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do Estado, e simplesmente o atual governo não responde. No caso da fibra, que foi destratado, o atual governo não moveu uma única ação para cobrar da fibra, que tinha terceirização em Patos, todos os danos trabalhistas que ela provocou em relação aos funcionários que ali trabalhavam na cidade de Patos. Outros hospitais e as UPAs estão também terceirizadas. Nós vamos auditar todos esses contratos e dar uma tranquilidade aos funcionários. A Cruz Vermelha pode ser demitida, pode ser afastada. Os funcionários do trauma não, porque eu não confundo a gestão temerária da Cruz Vermelha com o trabalho sério e dedicado de médicos, enfermeiras, enfermeiros e técnicos do trauma de João Pessoa. Major, a sua réplica? Eu não estou dizendo, Cássio, que você foi secretário de Ricardo. Você foi muito amigo e toda a Paraíba assistiu. O seu companheirismo, a sua defesa por Ricardo, dizendo que ele merecia até mais 4 anos. Não é? E ele agora também falando de você, a gente não consegue entender que confusão é essa, porque ele sabia tanta coisa sua e te apresentou como senador, o povo de casa fica assustado. Não é? Então a gente precisa tomar uma atitude nesse estado. A gente precisa, Cássio, parar de confusão e realmente tomar atitudes. Eu acho que você perdeu muito tempo, né, da sua vida e esqueceu talvez dos paraibanos durante esses 4 anos. Os paraibanos sofreram, cara. Os paraibanos sofreram muito e você estava lá perto do Ricardo. Tomou a decisão, mas se perder vai voltar a ser senador. Não vai perder muita coisa não. Não é? Então, infelizmente, eu acredito que deveria ter sido tomado atitudes anteriores. Eu acho que a gente precisa olhar a saúde do paraibano e nós precisávamos, sim, ter tomado atitudes sérias quanto à questão da terceirização. Candidato Cássio. Quando fizemos aliança em 2010, Ricardo conhecia a minha forma de governar. Eu não conhecia a forma dele governar. Que hoje a Paraíba conhece, piorou a saúde, piorou a educação, piorou a segurança, todos os serviços essenciais pioraram. Nesse ano, eu tinha que tomar uma decisão política e tomei aquilo que o povo da Paraíba, de forma muito serena, me indicava. Uma aliança política você não rompe num primeiro momento, numa primeira crise. E, infelizmente, o que se vê hoje na Paraíba são uma série de compromissos que foram firmados por Ricardo e que não foram honrados. Por isso eu não assino embaixo do governo dele e sou candidato a governador para me submeter à decisão soberana do povo da Paraíba. Eu vou sortear mais um tema para que o candidato Cássio dirija a sua pergunta. Está aqui, saúde. O senhor vai perguntar a quem, candidato? E a sua... Tem 30 segundos contando já, a partir de agora. Eu vou perguntar ao candidato Ricardo Coutinho exatamente sobre o tema que eu acabei de comentar na pergunta feita pelo Major Fábio. Em 2010, na campanha eleitoral, de forma solene, o então candidato a governador Ricardo Coutinho disse que, abre aspas, no meu governo, os bebês vão nascer na terra dos seus pais, ou seja, garantiu a construção de maternidades em cada cidade. Uma única maternidade não foi construída. Em relação às UPAs também, eu gostaria que ele dissesse por que não cumpriu essas promessas. Candidato Ricardo, o senhor tem 1 minuto e meio. É simples essa resposta. Eu sou um profissional de saúde. Eu entendo minimamente o que seja saúde. Talvez o senhor não entenda. Agora, a Paraíba é o estado do Nordeste que mais ampliou a sua rede de obstetrícia, se o senhor não sabe. Nós ampliamos em 45%. Abrimos a maternidade Peregrino Filho em Patos, abrimos o Hospital Materno Infantil, abrimos agora o Hospital do Vale do Mamanguape, que tem uma maternidade dentro. Estamos construindo uma maternidade de alto risco aqui no Hospital Metropolitano, que diferentemente do que vocês tentam colocar, com um monte de coisas que não são verdadeiras, vai ter uma maternidade lá com 30 leitos, inclusive com UTI materna e UTI neonatal. Portanto, o nosso governo ampliou em 45%. Qualquer pessoa que seja da área, que seja um estudioso, sabe que seria impossível
um município com 2.000 habitantes ter uma maternidade, até mesmo sendo de baixa complexidade, que é a tarefa municipal, e conseguir mantê-la durante o ano todo, nascendo talvez 50 crianças por ano. Portanto, essa é uma discussão que está vencida. A outra discussão é a sua inércia na saúde durante quase 7 anos. O senhor não abriu um leito em um hospital público, isso é muito grave. Eu abri 1.044 leitos, o senhor não abriu nenhum. O senhor não teve sequer a compaixão, a condescendência com a população de poder propor algo novo, a não ser o velho ultrapassado modelo de saúde. O senhor afundou a saúde pública. Candidato Cássio, a sua réplica. Construí o Hospital de Trauma de Campina Grande, deixei pronto, Maranhão equipou, ele colocou para funcionar. Fizemos a reforma do Arlinda Marques de João Pessoa, do Clementino Fraga. Fizemos investimentos em saúde, descentralizando o atendimento, onde fazíamos parceria com os hospitais municipais, o chamado Hospital de Pequeno Porte, para não sobrecarregar as grandes cidades. Cuidado com as promessas que Ricardo faz. Aqui nesse debate, em outros debates e no guia eleitoral, ele tem feito uma série de promessas com mais de 260 obras paralisadas, e as promessas que foram feitas em 2010 em relação às maternidades, não construiu uma sequer, prometeu 23 UPAs, não cumpriu essa promessa. E no item da mortalidade, eu gostaria que o candidato Ricardo Coutinho explicasse por que no governo dele praticamente dobrou a taxa de mortalidade materna e, infelizmente, para tristeza nossa, voltou a crescer a taxa de mortalidade infantil. Candidato Ricardo, a sua réplica. A taxa de mortalidade infantil, no ano de 2008, era 21,5% no seu governo. Hoje está em 16%. Nós caímos 25%. Ora, não dá nem para comparar. Como, aliás, qualquer área governamental, Cássio, não dá para comparar. O senhor fez um governo que realmente não consegue apresentar nada. O senhor teve um guia eleitoral maior do que o meu. O senhor não apresenta uma obra. Observe bem, o senhor não apresenta uma obra. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. O trauma de Campina Grande, o senhor pagou 20 milhões, Maranhão pagou 23. Eu paguei 6 e mais 400 milhões de manutenção e de custeio de lá para cá. Portanto, não dá realmente para ouvir essas mentiras. Vou sortear aqui mais um tema. Aqui, para o candidato Ricardo Coutinho. Está aqui, funcionalismo público. E o candidato Ricardo Coutinho vai perguntar para quem o senhor vai dirigir a sua pergunta, candidato? Eu vou dirigir a pergunta para o servidor. Eu vou dirigir para o Major Fábio. Eu posso perguntar? Não, o senhor não pode dirigir ou Ricardo Teixeira ou ou Tássio Teixeira ou Vital do Rego Filho. Pronto, eu dirijo ao senhor Tássio Teixeira. Ok. Eu tenho 30 segundos, candidato. O senhor fala bastante aqui acerca dos servidores públicos, como se eu também não fosse servidor público. Mas eu queria dizer para o senhor que centenas, aliás, milhares de servidores públicos aguardaram e aguardam durante anos o pagamento de precatórios referentes a dívidas do Estado. Qual é a sua previsão de pagamento de precatório público mensal para que essas dívidas sejam saldadas e qual é o estado atual que nós temos? Candidato Tássio, 1 minuto e meio. Candidato, eu acho que você não lembra qual foi o último dia que você bateu um ponto. Porque você foi vereador, foi deputado, prefeito, agora governador, futuro ex-governador da Paraíba. Aí sim, talvez você volte para bater um ponto. E olhe lá, se não já tiver feito um caixa suficiente para poder se aposentar e não mais trabalhar. Que aí sim, parece que você esqueceu completamente que é servidor. E eu queria lembrar para você que quando você diz que aumentou, que foi o que mais chamou servidor público concursado, eu queria lembrar para você que teve uma queda só de 2012 para 2013 de 2.395 servidores. Do mesmo jeito que em 4 anos teve uma queda de mais 700 policiais civis. Por quê? Porque não tem condições de trabalho e porque os salários são baixos, porque você não dialoga com os trabalhadores. Essa é a realidade. A política de precatório que muitas vezes nós percebemos é priorizar um segmento em detrimento do outro e não construir uma política de atender a esse pagamento para as diversas categorias.
porque talvez você prefira privilegiar os seus financiadores de campanha, com isenção fiscal de anos e anos, ao invés de inverter essa lógica, garantir a isenção fiscal para o pequeno produtor, para o pequeno comerciante. Mas, infelizmente, assim como você mais uma vez está demonstrando o seu ódio contra o servidor público, você não consegue tirar o foco dos empresários e trazer para os trabalhadores. Nós vamos fazer diferente. Candidato Ricardo, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Candidato Tássio, eu falei, na verdade, sobre precatórios. Eu não falei sobre outra coisa, né? E eu acho engraçado porque me acusaram bastante de ter inchado a máquina. E o senhor está confessando aqui que o número de servidores caiu. Esse é um detalhe importante que eu acho que o telespectador precisa observar. Mas em precatórios, a Paraíba hoje paga exatamente 11 milhões de reais por mês. 11 milhões de reais. Você sabe que isso, em 3 meses, o atual governo, em 3 meses, paga mais do que de 2002 a 2010 juntos. 2002 a 2010, em 3 meses, se paga mais do que se pagava anteriormente. E sabe o que é que significa? Respeito. Respeito ao servidor, respeito às pessoas que o Estado deve e um esforço enorme para manter o Estado equilibrado. Uma gestão responsável, verdadeiramente responsável, para que a gente possa dar conta de todas as demandas existentes. É esse o debate que eu quero que a Paraíba faça. Candidato Tássio, sua tréplica. Candidato, eu estou agora debatendo um funcionalismo público por força de um sorteio. Mas eu debato com você o tema que você quiser. Porque conteúdo para transformar a Paraíba nós temos. Agora, quando você se alegra com a queda do número de servidores, talvez seja porque você esteja muito alegre com os contratos precarizados que os demais servidores no estado da Paraíba têm. Esses prestadores, eles querem muito ter uma vaga, um emprego estável. Infelizmente não estão tendo esse direito está sendo negado pelo seu caos, pela sua divergência com o funcionalismo público. Talvez por isso não tenha ido para o debate organizado pelo Fórum dos Servidores. Eu sou servidor com muito orgulho, sou um trabalhador e é do lado dos trabalhadores que eu estou. Antes de sortear o próximo tema, o candidato Cássio Cunha Lima pediu direito de resposta. A nossa comissão avaliou e não concedeu. Se eu não tenho direito, vou sortear o próximo tema a ser debatido. Vamos lá, olha aqui. Olha aqui, concurso público. Quem pergunta agora é Tárcio Teixeira, candidato do PSOL, pergunta a Vital do Rego Filho, do PMDB. Por favor, o senhor tem 30 segundos. O destino sempre me leva para o lado dos trabalhadores, né? Quando nós falamos em concurso público, em funcionalismo, a gente diz isso não simplesmente pelo direito do servidor, mas porque a gente entende que se um trabalhador ele é concursado, ele vai aprender mais sobre aquela temática. Ele vai melhor atender os usuários do sistema público de saúde, os usuários da educação, os estudantes, os familiares. Por isso nós entendemos que a gente precisa acabar com esse toma lá da cá e garantir concurso. Caso o senhor viesse a ser eleito governador, como faria, candidato? 1 minuto e meio, candidato Vital. Cumprir a lei, Tássio. Cumprir a lei. Sempre cumprindo a lei. Essa é uma das muitas premissas que eu tenho com o servidor público. Primeiro, eu entendo que servidor público, como estava aqui se colocando, não é problema, é solução. O médico é solução porque salva vidas. O policial militar não é problema, é solução porque protege as nossas vidas. O servidor administrativo, o agente administrativo, leva a máquina burocrática, a máquina do Estado em suas mãos. Então, o servidor é problema. Essa é a primeira premissa. Depois, cumprir a lei. A meritocracia será fundamental no processo de ascensão. Por concurso público, 50% dos cargos comissionados serão da própria instituição, da própria secretaria, do próprio departamento, ocupado por eles. Nós vamos recuperar a autoestima do servidor, trazendo para o concurso público, valorizando-os, pagando o que eles merecem, cumprindo a lei nos planos de cargo, carreira e remuneração. Essa é a nossa convivência, uma câmara de diálogo permanente com o serviço público. Eu fui com você ao Fórum dos Servidores para mostrar, desde logo, não apenas como candidato, já ainda não era, mas como senador da República, o meu compromisso que eu tenho com o servidor público da Paraíba, um compromisso que eu herdei dos meus antepassados e faço questão de cumpri-los. Eu entendo que o concurso público e a meritocracia na gestão são fundamentais
para que o serviço público seja saudável. Sua réplica, candidato Tássio. Eu tenho recebido muitas denúncias de servidores que estão sendo perseguidos no desenvolver de suas atividades. Um exemplo concreto foi na época desse processo de terceirização de entrega da saúde, onde a colega assistente social chegou para dizer que estava sendo proibida de entrar na área vermelha do hospital de trauma. Por quê? Porque ela estava ali para garantir o direito daquele idoso que não estava tendo direito ao seu acompanhante, algo que o Estatuto do Idoso garante. Infelizmente, os servidores, por exemplo, o idoso também não é respeitado, não existe uma paridade. A Secretaria de Desenvolvimento Humano, uma secretaria de tão importância para Paraíba, não tem serviço público. Serve há algum tempo com processo seletivo. A Secretaria da Mulher e Diversidade Humana, a Secretaria de Cultura, não tem um quadro efetivo. Ou mesmo na pesca e agropecuária, depois das demissões da Emater, é preciso repor, reestruturar esse quadro de servidor para aí sim atender a população. Esse processo no governo do PSOL vai acontecer. Candidato Vital, sua tréplica. Esse é o nosso compromisso com o servidor, garantindo a paridade dos ativos e dos inativos, convocando os concursados que ainda não foram convocados, criando novas alternativas para concurso, definindo claramente a capacitação de cada um destes com a motivação salarial, criando um ambiente novo de trabalho. Vamos fazer um novo centro administrativo aqui na capital, melhorando as condições que já estão insalubres das repartições públicas. É este o meu compromisso com o servidor. Muitas vezes o servidor é a parte fraca deste elo de ligação de governo. No nosso governo, não. Nós estamos valorizando. Ok, vamos sortear agora mais um tema. O último, né, desse debate, o candidato Vital do Rego Filho, obrigatoriamente terá que dirigir a pergunta ao candidato Major Fábio. Está aqui, agricultura e pecuária. O senhor tem 30 segundos, candidato. Major, eu não preciso dizer o que você já disse, que este governo é resultado de uma aliança de Cássio e de Ricardo e que eles são responsáveis por esta aliança. Agora, há 3 anos e 3 meses, trabalharam juntos. Recentemente, estão divorciados. Mas a área de agricultura, eu tenho um programa, no nosso programa de Estado, nós defendemos uma nova política agrícola para Paraíba. Qual é a sua ação, qual é o seu planejamento, qual é a gestão no seu futuro governo na área de agricultura? Major Fábio, 1 minuto e meio. A agricultura, no nosso governo, nós vamos dar assistência ao pequeno, médio e grande agricultor. Nós vamos investir na agricultura do nosso estado, treinando as pessoas, principalmente a agricultura familiar. Eu acho que a agricultura familiar deve participar do comércio. Nós temos que orientar as pequenas famílias que cultivam, né, para o seu consumo, também participarem de feiras, né, nos seus municípios. Agora, não necessariamente, gostaríamos de dizer, foi citado aqui o caso de São Bento, que nós vamos obrigar, né, ao jovem lá do sertão, do interior, a plantar e a colher. Né? Nós não vamos obrigar alguém a esperar as chuvas para poder sobreviver. Eu falei aqui em vocação profissional, exatamente para que no nosso estado, as pessoas que desejarem plantar tenham assistência do estado. Mas os jovens que tomarem uma outra decisão, como é o caso de São Bento, lá eles partiram para a indústria e vivem, dependem da chuva, dependem, mas eles dependem da indústria têxtil. Eles produzem redes e aquelas redes são vendidas, né, para o Brasil e para o mundo. Agora, na Paraíba, o interessante é que os nossos gestores brigam, mas não conseguiram perfurar poços e os nossos agricultores hoje querem água para beber, água potável. Enquanto o Brasil perfura o pré-sal para buscar petróleo, tem muitas cidades na Paraíba que o agricultor não tem água para beber. Candidato Vital, a sua réplica. No nosso programa de Estado, o empreendedorismo emergente terá 2 cadeias. A primeira, a política industrial. Vamos criar uma nova Sinep. Depois, a política agrícola. Nós temos 50 mil hectares de terras podendo ser irrigáveis e que simplesmente este governo não deu conta de criar um só projeto para atender às diversas várzeas que nós temos. Nós temos que fortalecer a educação rural, temos muito analfabeto no campo, revitalizar o programa do leite, recuperar a Emater,
a Empasa, né, que são meios para facilitar e qualificar os nossos agricultores, os nossos pecuaristas. Criar a Agência Estadual de Defesa Agropecuária, um tema que está vindo e eu apoio intransigentemente. No nosso governo, assim como no meu mandato do Senado, eu tenho um olhar específico sobre o pequeno e o médio agricultor. Tanto é assim que estamos votando e aprovando a lei da anistia àqueles vitimados pela seca no Banco Nordeste do Brasil. Major Fábio, a sua tréplica. Nós vamos investir na orientação aos pequenos agricultores. Nós vamos buscar tecnologias, não é, nas universidades. Nós temos universidades na Paraíba, não é, que tem pesquisas dentro da agricultura e da agropecuária. Nós precisamos fazer parcerias. Como é que em outros lugares do mundo se consegue plantar e colher em lugares bem mais secos do que no semiárido, do que na Paraíba? E, infelizmente, na Paraíba não se consegue desenvolver essas tecnologias. Vamos buscar essas tecnologias e vamos verdadeiramente implantar, né, no nosso semiárido, no nosso sertão, no interior do estado. Ok. Terminaram, neste momento, as rodadas de perguntas e respostas e agora nós vamos às considerações finais dos candidatos ao governo da Paraíba. Cada candidato terá 1 minuto e a ordem dos discursos foi sorteada anteriormente e o primeiro a falar é o candidato Cássio Cunha Lima, do PSDB. Agradecer 1 minuto, candidato. Agradecer o convite feito pela TV Cabranco, TV Paraíba, cumprimentá-lo, Zé Raimundo. Saudar a você, telespectador, sobretudo pela paciência de acompanhar o debate até o final. Tenho preocupação com a melhoria dos serviços do Estado. A Paraíba andou para trás na segurança pública, e você sabe disso, que piorou na educação e na saúde. Na segurança, nós vamos colocar a polícia na rua, fazendo concursos, chamando habilitados, aquilo que for necessário para que Polícia Civil, Polícia Militar, agentes penitenciários sejam valorizados e possamos aumentar o contingente. Na educação, manter as vagas, 50% do EPB para o estudante do ensino médio e a Bolsa Trabalho para você que é estudante do ensino médio. Na saúde, descentralizar os serviços para que nós possamos levar a saúde mais perto das pessoas, com o fortalecimento dos hospitais de pequeno porte e as centrais de diagnósticos. Peço o seu voto para que nós possamos melhorar a Paraíba. O segundo candidato a fazer suas considerações finais é o do PMDB, Vitaldo Rego Filho. Eu quero agradecer o Sistema Globo de Televisão pela oportunidade, Zé Raimundo pela mediação e a todos os companheiros e colegas de trabalho. Dizer que é a oportunidade de você ter refletido, de ter definido claramente que nessas próximas horas o seu candidato é aquele que melhor apresenta as propostas, é aquele que tem um programa de Estado definido, aquele que centra no desenvolvimento, a mudança da qualidade de vida das pessoas, melhorando saúde, educação, segurança pública. Eu me apresento como este candidato. Quero que você acredite e só você me levará para o segundo turno. Vai ter segundo turno e eu preciso da sua reflexão, do seu apoio. Eu preciso que você acredite na possibilidade de uma mudança, de uma renovação de verdade nos hábitos e no modelo de gestão da Paraíba. Peço o seu voto para Dilma, presidente, para Zé Maranhão, o nosso senador, para os nossos deputados federais e para mim, seu governador, o governador que vai renovar de verdade a Paraíba. Agora é a vez do candidato do PSDB, Ricardo Coutinho. Desculpa, perdão, candidato do PSB, Ricardo Coutinho. 1 minuto. Agradecer a cada um de vocês que deram um colorido muito diferente nessas eleições. Alaranjaram a Paraíba, fizeram com que a eleição, através da garra, da paixão, da emoção, se transformasse em algo mais do que uma tapinha nas costas, promessa fácil e aquele sorriso tão enganador que a Paraíba tão conhece. Eu quero dizer que tudo isso me dá uma condição muito especial de assumir um compromisso com vocês. Eu vou fazer o melhor mandato de todos os mandatos que eu já desempenhei. Se aqueles mandatos que eu fiz como prefeito 2 vezes e agora como governador foram mandatos resolutivos, importantes, né, que quebraram paradigmas, nós vamos fazer um mandato melhor ainda. Me dê a oportunidade de governar mais uma vez esse Estado e consolidar as mudanças. Não permitam que o Estado volte
a uma época onde efetivamente pouco se via de obras e se via, sim, muitos escândalos. Eu quero voto a vocês, a Lucélio, Lígia e Marina. Agora é a vez do candidato Tássio Teixeira, do PSOL. Vocês viram nesse debate de hoje quem veio debater política, quem veio debater propostas e a mudança da Paraíba. Viu também quem veio debater polícia, denúncias e que não era esse o lugar para esses dois estarem. Vocês não acreditem no terrorismo eleitoral. Vocês não são obrigados a votar entre o menos ou o mais corrupto, entre a menos ruim proposta ou a péssima proposta. Você, que gostou do nosso debate, que entende que as nossas propostas são as melhores, não ceda ao terrorismo eleitoral. Vote 50 para governador. Eu estou do lado dos trabalhadores porque sou um trabalhador. E quero pedir o seu voto também para a minha candidata a presidente da República, a companheira Luciana Genro, para os deputados federais e estaduais do PSOL, número 50, para o nosso companheiro senador, professor da UEPB, Nelson Júnior, 500. Mudar não é deixar como está ou andar para trás. Mudar é, de fato, apresentar uma alternativa. Vote Tássio, vote PSOL, vote 50, vamos juntos. Encerrando as considerações finais, o Major Fábio, do PROS. Eu quero agradecer esse espaço, mas quero reservar poucos segundos para agradecer a Deus, o meu Senhor, o meu Salvador, que me fez estar firme até agora nessa disputa desigual. Mas eu tenho certeza que eu saio dessa disputa. Nesse último debate, eu reservei para agradecer a Deus publicamente, dizer que Ele me sustentou durante todo esse tempo. Eu vou sair desse debate vitorioso, eu vou sair desse processo vitorioso, podendo olhar nos seus olhos, nos olhos dos meus filhos. Eu quero arrebatar esse Estado das mãos de grupos políticos, das mãos de partidos políticos, e entregar nas suas mãos, para a gente melhorar a educação, para a gente melhorar a saúde, para a gente melhorar a segurança pública. Eu quero ser seu governador. Me dê essa oportunidade. Eu não estou pedindo a segunda, nem a terceira, nem a quarta. Eu estou pedindo a primeira oportunidade. Major Fábio, número 90, e professora Leila, senadora, número 900. Ok, chegamos ao fim do nosso debate com os candidatos ao governo da Paraíba. Agradecemos a presença de todos os candidatos que abrilhantaram este show de democracia. Estamos certos de ter contribuído com a cidadania e ajudado o eleitor a fazer sua escolha a partir da apresentação de ideias, propostas e programas sobre questões de interesse do Estado. A você, telespectador, muito obrigado pela audiência. Aos nossos candidatos, parabéns e boa sorte e boa noite.